Rafaela mandou aqui pra gente. Bom dia, Caio. Na apuração do Simples Nacional, competência junho, quando chega na parte das informações da folha de pagamento para cálculo do fator R, o PG das D não dá a opção de colocar a folha paga em junho de 2024, né? Apenas até maio de 2024. Seria isso mesmo? No caso, para fazer o cálculo do fator R, seria apenas o mês... Tá, vamos lá. É o primeiro mês de apuração dessa empresa. Só que assim, a gente ainda está em junho, né? Então, enfim. A questão é, quando a gente faz o fator R, Rafa, você vai considerar para o fator R o pago, tá? Como é o primeiro mês de existência, é o pago, tá? Então você tem que considerar o seguinte, o que eu paguei nesse mês e a receita que eu auferi a competência esse mês, beleza? Essa é a forma certa de considerar, beleza? A gente tem uma aula de fator R, inclusive, tá? Só que assim, é o próprio mês, então esse mês, né, de junho você não apura ainda no próprio mês de junho, mas o jeito certo é assim, lá em julho, quando você estiver no mês de julho, você vai fazer o PG das D de junho. Como é o primeiro mês de existência da empresa, tá? E deixa eu fazer uma pergunta para ti. Você tá falando assim, ó, PS, é o primeiro mês de apuração dessa empresa. É o primeiro mês de existência, a empresa foi criada, ela abriu em junho de 2024. Ah, não. Pera aí. Então tá, olha como é importante ter uma informação precisa, né? Vamos lá. A empresa foi aberta em novembro de 2023. É isso que a Rafaela tá falando pra gente ali. Então, o que você vai considerar para fazer o teu PG das D? Ou seja, a empresa não está em início de atividade. Não é o primeiro mês de existência da empresa, ela não está em início de atividade, então é a regra geral. Você vai considerar o que foi pago, regime de caixa, do mês anterior para trás, beleza? E você vai considerar a receita por competência do mês anterior para trás, beleza? Aí é regra geral. Aí tu não tem que usar o do próprio mês. Rafaela, tu fez a aula de fator R dentro do CSM? Deixa eu perguntar isso. Fiz, legal. Tu lembra que a folha é pelo regime de caixa? Lembra? Legal. Tu lembra que se considera o mês anterior para fazer o fator R? Eu vou abrir aqui para ti, vou compartilhar minha tela. Estou na resolução CGSN 140, tá? Lá no artigo 26, explica o fator R, beleza? Isso aqui é o que está na aula, tá? Então, assim, isso significa que você talvez esteja fazendo a aula, fazendo outra coisa e não está conseguindo focar na aula e está deixando passar detalhes, ou está faltando um processo de revisão do estudo, tá? Para colocar em prática, para validar. Essas coisas são importantes de serem feitas. A gente acaba, às vezes, só assistindo a aula, às vezes até fazendo outra coisa ao mesmo tempo e acha que está captando tudo, né? Ó, folha de salários, incluídos encargos, nos 12 meses anteriores ao período de apuração. Então, se eu sei que é pelo regime de caixa e eu sei que é dos 12 meses anteriores ao período de apuração, ora, se a folha de maio foi paga em junho e eu estou apurando junho, eu não posso considerar essa folha paga, porque a folha foi paga em junho, não foi paga em maio, tá bom? É isso aí. Galera, aquela pirâmide de aprendizado, ela não é à toa, né? Você assistir a aula, legal. Assistir a aula fazendo outra coisa junto, não conta como estudo, tá? Assistir a aula fazendo outra coisa não conta como estudo, é no máximo uma revisão ou um pre-framing, tá? Às vezes eu faço isso, tá?
Vou me usar como exemplo. Às vezes eu escuto a aula enquanto eu estou treinando, eu escuto a aula enquanto eu estou fazendo outra coisa. Esse fazer outra coisa, se é algo que não pode ser feito no piloto automático, a tua atenção vai ficar oscilando e tu não vai perceber que não prestou atenção. Por exemplo, eu estou assistindo a aula, escutando a aula, eu deixei ela aqui enquanto eu estou conciliando uma conta, enquanto eu estou fazendo uma declaração. Em algum momento essa conciliação vai exigir atenção a tal ponto que eu vou parar de prestar atenção lá. Só que eu tenho a ilusão de que eu sou multitarefa, porque a atenção ela está oscilando o tempo todo entre uma coisa e outra. Só que como ela oscila o tempo todo, eu não estou fazendo nenhuma das duas coisas bem. A ilusão do multitarefa é o que causa tanta dificuldade de rendimento. Por isso que as pessoas trabalham mal e aprendem mal, porque elas tentam fazer as duas coisas ao mesmo tempo e fazem as duas mal. Não estou dizendo que é o caso da colega, mas isso é uma coisa que é muito comum, muito frequente. O pessoal vive me marcando nos stories, aí mostra assim, tipo, mudando a tela, faz aquele boomerang, né, que fica maneiro. Uma tela no Caio, outra tela no software ali, no RP, na Domínio, sei lá. E a galera acha maneira. Assim, pô, beleza, eu compartilho, acho legal, pelo menos está fazendo isso. Mas eu já sei, não está fixando conteúdo. Tenho certeza absoluta. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma esteira. Cara, na esteira eu tô com o cérebro desligado. Então eu consigo prestar atenção. Legal, né? Agora, eu tô fazendo um trabalho desse, ou eu tô, né, lavando a louça. Lavando a louça também, tô no piloto automático. Eu lavo a louça devagar pra caramba. Né? Minha esposa fica até puta comigo às vezes, porque ela quer que eu faça mais rápido. Mas eu separo as coisas, aí eu vou lavando devagarinho, prestando atenção na aula, não sei o quê. Eu não tô prestando atenção na louça. É um trabalho que não exige meu cérebro. Então, eu consigo prestar atenção na aula. Mas mesmo nesses casos, eu uso isso como pré-estudo. Ou seja, eu ainda vou estudar a aula sério. Então aqui eu estou escutando ela para eu ir me acostumando com o conteúdo. Para quando eu estudar a sério, aí sim eu reter aquilo tudo. Ou então como revisão. Eu já estudei a sério a aula. E aí depois eu revejo ou reescuto a aula fazendo outra coisa só para fixar pontos. Daí beleza. Tá? Mesma coisa, pô, eu vou exercitar isso. Você fez a aula, faz um resumo. Fez a aula, faz um mapa mental. Você fez a aula, faz um e-mail para sua equipe, né? Faz um roteirinho para você ensinar alguém. Vai no grupo de alunos do CSM, vai no grupo de WhatsApp, vai sei lá onde, no grupo de Facebook e vai ajudar essa galera. Faz um story sobre isso, produz um conteúdo pro teu feed, pros teus reels, enfim, sobre isso. Grava um conteúdo para o YouTube sobre, sei lá, faz alguma coisa que você ativamente exercite aquele conteúdo. Essas duas coisas, fazer a aula prestando atenção na aula e colocar em prática depois, vai fazer você fixar, você reter muito mais o conteúdo. Legal? Tá? E lembrem-se, isso aqui eu tô falando sempre com carinho para vocês mandarem bem. Né? Isso aqui é tudo dica para vocês estudarem melhor, né, galera?